Imagine que hoje é seu último dia na Terra. O céu parece diferente. O ar parece mais pesado. Bem no fundo, há um sussurro dizendo que o tempo está se esgotando. E se eu lhe dissesse que este momento não é apenas um pensamento passageiro, mas uma oportunidade incrível de abraçar o amor e os milagres de Jesus? Sim, em nossas horas mais sombrias, podemos encontrar sua luz brilhando. Então, vamos juntos explorar como Jesus transformou vidas ao longo de gerações. Mas primeiro, quero ouvir de você. De onde você é? Que milagres Jesus fez em sua vida? Compartilhe seus pensamentos nos comentários abaixo e lembre-se: Jesus está com você, abençoando a cada passo do caminho. Imagine, se puder, que hoje é seu último dia na Terra. A atmosfera está pesada, um silêncio solene preenchendo os espaços onde antes havia riso e conversas. É como se o próprio ar que você respira tivesse adquirido uma textura diferente, denso e elétrico, com um peso invisível, de expectativa. Imagine milhares de pessoas reunidas do lado de fora, com os olhos erguidos para o céu, um olhar coletivo através do qual pulsa uma pergunta singular: o que se aproxima? Neste espaço de antecipação, uma tensão floresce. É o tipo de tensão conhecida apenas por aqueles que estão à beira de algo transformador, cientes de que a vida como ela era conhecida em breve será um eco. Este não é um dia marcado em nenhum calendário, mas sim um dia sussurrado através dos séculos, um dia predito pelos profetas e anunciado em textos sagrados. O dia do juízo final. No entanto, não deixe seu coração se sobrecarregar com o medo. Com o conhecimento vem o poder, não a paralisia. Este evento iminente, embora monumental e profundo, não exige desespero, mas preparação. Para aqueles que estão vigilantes e prontos, a sensação de estar à beira deste precipício torna-se, não de pavor, mas de contemplação fundamentada e prontidão sagrada. Vamos, então, voltar-nos para a perspectiva bíblica que nos guia por esta tapeçaria do tempo. As sábias palavras do Evangelho de Mateus, capítulo 25, versículo 13, dão o tom. Portanto, vigiai, porque não sabeis o dia nem a hora. É um chamado à alma, para permanecer alerta, para viver como se cada respiração pudesse invocar a eternidade. Sua tarefa não é prever o futuro, mas ressoar com sua frequência, em contínua prontidão. Pense nas famílias que trancam suas portas todas as noites, não por medo, mas por uma preparação consciente para o desconhecido. Da mesma forma, estar pronto para o último dia não significa viver com medo de sua chegada, mas sim nutrir uma vida cheia de significado e integridade, sem se importar com o tic-tac do relógio. Trata-se de vigilância espiritual, um estado de ser em que seu coração e mente estão tão prontos quanto as virgens prudentes com suas lâmpadas, preparadas para saudar o noivo. Mas como é estar pronto? É uma pergunta que penetra direto no âmago de cada coração que pulsa com fé. Ela se reflete nas escolhas que você faz diariamente, na gentileza que demonstra, no perdão que oferece e no amor que nutre. Ela ecoa nos momentos tranquilos de oração, nos agradecimentos sussurrados e no reconhecimento humilhante da sua própria humanidade diante do mistério divino. Naqueles momentos em que o horizonte da sua vida parece obscurecido pelas brumas da incerteza, lembre-se deles como oportunidades para reafirmar seu compromisso com uma vida guiada pela fé e pela luz. Ao gesticular em direção ao céu, você se âncora em perguntas que não têm respostas imediatas, mas são ricas em propósito. Estou vivendo uma vida digna do chamado. Estou pronto para ver a verdade da minha alma revelada à luz do julgamento eterno. Contemple também a perspectiva cósmica. O último dia não é simplesmente um evento, é uma revelação, um espelho erguido para a humanidade, refletindo a natureza do Criador e da criação. São janelas que se abrem para a vasta extensão da justiça divina, convidando você a ver e compreender a justiça incrustada no coração do universo. Cada alma confrontará sua verdade, sua essência revelada em luz imaculada. A chegada deste dia, pintado em tons de admiração e mistério, desperta a reflexão não apenas sobre a prontidão pessoal, mas também sobre a preparação comunitária. Como as comunidades promovem a vigilância coletiva?
É por meio de valores compartilhados e atos de bondade que se propagam por toda a sociedade. As comunidades são chamadas a se unir em apoio, oferecendo abrigo não apenas no sentido físico, mas também emocional e espiritual. Deixe que esta atmosfera de potencial e possibilidade o pressione, não ao terror, mas ao testemunho. Posicione-se com graça e confiança, sabendo que cada esforço feito em direção à prontidão é um passo na grande dança do cosmos. O último dia é tanto uma cessação quanto um começo, uma transformação que vai além do espectro visível, para os reinos invisíveis do coração e da alma. Ao olhar para cima, pense no que você considera verdadeiro e deixe que isso informe como você escolhe preencher seus momentos, pois aí reside a essência de toda prontidão. À medida que as nuvens se acumulam, lembre-se de que sua história e a história coletiva de toda a humanidade estão inscritas nas dobras dessas nuvens, esperando para serem lidas à luz da eternidade. Seu lugar neste drama que se desenrola não é passivo, mas ativo e essencial. Na grande tapeçaria tecida pelo tempo, viva cada dia como se fosse um fim e um começo, com o coração pronto e o espírito sintonizado com o sussurro da vinda do Senhor. Imagine-se diante de uma vasta e majestosa extensão onde o tempo como conhecemos parece suspenso. Esta é a cena do tribunal celestial, uma visão tão poderosa que foi registrada pelo profeta Daniel. Um vislumbre do tribunal, divinamente ordenado onde as decisões da eternidade são tomadas. Daniel fala de tronos postos, e o ancião de dias assentado, Daniel 7:9, evocando uma imagem de autoridade e sabedoria incomparáveis. Neste grande teatro, nada do que já ocorreu permanece oculto. Cada evento está inscrito nos livros cósmicos que se encontram abertos, prontos para o discernimento divino. Como esses momentos não são marcados por limitações e perspectivas humanas, eles refletem uma verdade profunda em vez de ficção especulativa. É uma revelação que desperta a alma, convidando à contemplação profunda. Aqui você encontra esses tronos não apenas como símbolos de poder, mas também da justiça e da imparcialidade que emanam do ancião dos dias. Seu trono, cercado por livros que encapsulam cada palavra, ação e pensamento não proferido, prepara o cenário para dois julgamentos inevitáveis: o tribunal de Cristo e o tribunal do grande trono branco. Para aqueles que depositaram sua fé no amor redentor de Cristo, o tribunal de Cristo, conforme descrito em 2 Coríntios 5:10, representa um momento crucial. É menos um momento de medo e mais um convite à graça. Uma revisão de cada ato de fidelidade realizado em seu nome, com recompensas moldadas pela justiça, aguardando em suas mãos estendidas. Seus desejos, seus sacrifícios e seu amor fervoroso por Deus, extraídos desses registros celestiais, revelam vidas transformadas e alinhadas com o propósito celestial. Este tribunal não se trata de condenação, mas sim de recompensa. Como Paulo afirma aos crentes, é um momento para contemplar o que realmente importa à luz da eternidade. Cada palavra dita com bondade, cada gesto de compaixão, constrói um tesouro que nem traça nem pó podem destruir. Pense nisso. Você alinhou suas ações para trazer um sorriso ao rosto do Salvador que o aguarda com graça ilimitada. Em nítido contraste, o julgamento do grande trono branco, conforme revelado em Apocalipse 20:11, representa a avaliação final para aqueles que passaram pela vida sem abraçar a graça salvadora oferecida por Cristo. Aqui, o peso da verdade é inescapável, e a justiça divina realça cada palavra proferida do trono. É um lembrete sóbrio da responsabilidade suprema, onde a misericórdia, há muito oferecida e frequentemente ignorada, dá lugar à justiça definitiva de Deus. Imagine a solenidade que preenche este espaço, refletida nos corações daqueles que ouvem a sua voz. Apartai-vos de mim. Ele poderia dizer, Mateus 7:23, aqueles que viveram vidas presas a desejos temporais. É um chamado inconfundível à preparação, exortando cada alma a que nada seja deixado ao acaso, pois a injustiça não pode suportar a pureza da presença de Deus. Reflita sobre a justiça e a verdade inerentes ao julgamento de Deus, à medida que tudo o que está oculto se torna claro, uma tapeçaria tecida a partir de cada escolha e caminho trilhado. Os livros estão abertos,
e sua mão se move com a precisão de alguém cuja justiça é constante, sem as sombras do erro humano. Essa imparcialidade divina garante que não há variação nem omissão em seus decretos. O quadro do tribunal celestial não apenas convida à introspecção, mas também à ação. É um chamado para avaliar seu caminho, buscando andar em retidão com o coração sintonizado com a voz do ancião dos dias. Você é instado não apenas a compreender, mas a transformar, abraçar essa revelação com urgência. Pois no silêncio daqueles tribunais eternos onde os destinos são decididos, os ecos de suas escolhas terrenas ressoarão. Considere o peso deste momento. Não é meramente uma cena de imaginação profética, mas uma certeza divina, profundamente enraizada na justiça e no amor que definem a essência de Deus. Você preparou seu coração, garantindo que ele reflita a sua verdade. O tribunal nos céus é uma realidade que não espera por ninguém, exigindo preparação sincera. À medida que o próximo capítulo acena com insights sobre os livros celestiais, lembre-se de que cada dia é uma página ainda a ser escrita na narrativa da eternidade. Imagine estar diante de uma biblioteca celestial, vasta e insondável, onde cada livro guarda a história de uma vida, o registro de cada coração batendo ao longo das eras. Estes são os livros do céu, tomos etéreos que narram nossas jornadas terrenas, que serão abertos naquele tribunal divino descrito anteriormente. A noção de nossas vidas estarem completamente documentadas nestes livros celestiais permeia todas as Escrituras, um registro sagrado do aparentemente insignificante ao profundo, como afirma Mateus 12:36. Mas eu vos digo que de toda palavra ociosa que os homens disserem hão de dar conta no dia do juízo. Neste pergaminho que se desenrola da nossa existência, nenhum detalhe é omitido. Imagine palavras não ditas em meio à culpa, pensamentos antes fugazes, mas intensos, atos bondosos e cruéis, todos encontram seu lugar meticulosamente inscritos. Estes livros do céu contêm todos os elementos da nossa existência, desde os momentos transparentes até aqueles velados pelo segredo. A ideia pode parecer assustadora, mas não deixe que ela desperte medo sem propósito. Em vez disso, pondere seu significado com o coração aberto, entendendo que esses textos revelam não apenas nossas deficiências, mas também nosso potencial de redenção. Na correria da vida, nossas escolhas podem parecer incidentais, meras gotas em um oceano de tempo. No entanto, quando colocadas sob o escrutínio divino dos registros celestiais, até as ações mais insignificantes revelam grandes narrativas de grande importância. Esses relatos celestiais não são meras coleções de dados ou arquivos imparciais. Eles ecoam uma interação cósmica maior, inserida nos propósitos divinos, cada sussurro, lágrima e riso desempenhando um papel na tapeçaria divina. Contemplar esse livro-razão celestial nos obriga a parar e refletir. Como você deseja que sua história seja contada quando os livros forem abertos e examinados? Apocalipse 20:12 pinta um quadro vívido. Assim como o mar entrega seus mortos e a terra revela seus segredos, o livro da vida permanece separado, detalhando os nomes destinados à eterna companhia do divino. Esses dois conjuntos de livros revelam uma distinção marcante. Uma linha inconfundível traçada, não pela predileção divina, mas pela escolha humana. Cada nome gravado no livro da vida não está ali por acaso, mas por escolha intencional, redimido e celebrado pelas sábias decisões tomadas em meio ao tumulto da existência mortal. Considere com que frequência o coração divaga, a mente se desvia. Nesses momentos, os livros do céu capturam a dualidade da natureza humana, a eterna luta entre a carne e o espírito. No entanto, nestas páginas reside a esperança. A graça da correção e do crescimento é possível com cada ato consciente de arrependimento e fé, transformando a trajetória escrita nestes manuscritos celestiais. A postura do coração importa profundamente aqui, realçando o registro da graça sobre a culpa. Ao compreender a magnitude e a justiça desta crônica divina, surge uma urgência revigorante para administrar o tempo e as ações com fervorosa diligência. Nenhum de nós escapa a essa observação, nem encontra consolo na ignorância. Estes escritos celestiais revelam tudo.
Cada momento vivido se torna uma oportunidade para a fé. Cada pensamento uma chance de se alinhar aos propósitos divinos, realinhando as motivações em direção ao amor, a compaixão e a verdade. Sinta a pulsação desta verdade reverberar dentro de você. Sua vida não é um ponto não monitorado em uma linha do tempo, mas um capítulo valioso dentro destes livros sagrados. O eclipse da eternidade varre sua história, envolvendo cada detalhe individual dentro da narrativa divina escrita entre as estrelas. Quando o amanhecer do julgamento chegar, como você se posicionará enquanto sua vida for lida? Será um testemunho convincente de uma alma rendida e transformada, ou uma sinfonia perdida e inexplorada? Examine, portanto, os fios que você tece nestes volumes celestiais. Deixe que eles falem de integridade e bondade, forjados pela fidelidade aos caminhos da retidão. Essa perspectiva eterna transcende as preocupações terrenas, concedendo a cada dia um profundo peso e urgência. Um chamado para se elevar acima do comum e escrever sua narrativa digna de aplausos celestiais. Ao percorrer as rotinas e os encontros diários, avance com o coração penitente e o espírito desperto. Os livros do céu acenam mais do que a mera existência. Eles acenam para uma vida escolhida com ousadia. Um legado escrito não apenas na terra, mas na eternidade, selado na tinta da graça e fortalecido pela fé. Você permaneceria indiferente a esse chamado, ciente das implicações eternas que ele encerra. Ao confrontar a profundidade e o escopo desses registros celestiais, considere sua jornada com novos olhos. Ali está um convite aberto, um lembrete divino para nos envolvermos na sagrada autoria de nossas vidas com intenção e amor. Envolva-se com um coração que discerne estes tempos, refletindo a esperança que essas marcas celestiais inspiram. Ninguém pode evitar essa auditoria celestial, mas todos podem lutar pela redenção, inscrevendo capítulo de beleza e propósito divino nos livros do céu. À medida que os livros celestiais se desdobram e revelam cada ação, palavra e pensamento registrado em suas páginas sagradas, outra realidade se agiganta sobre a vida. Um momento pontuado por um arrependimento inabalável e uma aguda consciência das oportunidades perdidas. Este é um momento de realização para muitos, conduzidos a um reino de eterna separação do Criador. Imagine um horizonte onde os gritos de desespero ecoam incessantemente, onde a imagem de Mateus 13h42 ganha vida vividamente. Haverá choro e ranger de dentes. O contraste gritante entre a alegria da reconciliação e o desespero da rejeição nunca poderia ser tão palpável quanto neste desdobramento inevitável. Quando você se encontra na encruzilhada entre a escolha e a consequência, cada caminho que você toma define o tom para sua jornada eterna. No entanto, imagine aqueles que, apesar dos avisos celestiais e dos ecos das verdades divinas sussurradas por gerações e eras, optaram por fazer ouvidos moucos. Como o homem rico que vestia púrpura e linho fino, mas implorava por uma gota d'água na parábola de Lázaro, seus apelos agora soam vazios diante do pano de fundo da eternidade. O que impulsiona um arrependimento tão assombroso é o reconhecimento de ter tocado, ainda que brevemente, a essência dessas mensagens, mas optado por deixá-las se dissipar, como grãos de areia que escapam irreversivelmente por entre os dedos. Essas lágrimas não são a simples tristeza de uma oportunidade mundana perdida ou de um sonho desfeito. São as lágrimas de escolhas irrevogáveis, a angústia de perceber a verdade nua e crua tarde demais. É como se as faculdades da visão, antes cegas às realidades espirituais, de repente se descortinassem para o espectro completo da verdade. Mas somente quando a porta da salvação se fecha, trancada no momento em que se demorava sem rumo. Tal percepção reflete uma luz ofuscante lançada sobre a sombra das buscas triviais da vida, revelando o custo catastrófico de trilhar um caminho desprovido de orientação divina. Reflita sobre as inúmeras vezes em que a verdade clamou, em momentos de encruzilhada de decisões cruciais, incitando um passo de fé em direção a Cristo. No entanto, com que facilidade você, como muitos outros, se desviou para o turbilhão de escolhas mundanas e prazeres passageiros. Apocalipse 20h15 sinaliza essa realidade solene. Não é uma narrativa para invocar o medo, mas um aceno à justiça entrelaçada com a misericórdia divina,
abordada repetidamente em vidas ao longo dos séculos. Pois dentro desses relatos de separação eterna reside uma verdade eterna, uma realidade que sempre esteve próxima, mas que permaneceu desconhecida e ignorada. Visualize a turbulência interior de estar do lado de fora dos portões, perscrutando as glórias prometidas àqueles que abraçaram a salvação. Quão dolorosamente verdadeiro isso se torna quando os versos que antes eram meras palavras agora carregam um peso além da compreensão. A crença lacrimosa de se ao menos correndo pelas veias como um refrão lamentável. Em tal cenário, até a mais poderosa resolução se desintegra, enquanto os corações ecoam com arrependimentos de se eu soubesse ou fosse mais sábio então. Mas, infelizmente, a compreensão soa como uma melodia agridoce para ouvidos há muito ensurdecidos pelo conforto de satisfações transitórias. No entanto, mesmo nesse desespero, a orientação espiritual incita sua consciência a buscar a transformação antes do toque final. As narrativas que nos cercam não são meramente contos de advertência, mas revelações marcadas pela esperança. Lembretes de que, enquanto houver vida e fôlego dentro de você, a escolha de abraçar o abraço eterno da redenção permanece em aberto. Não pondere com a procrastinação que muitas vezes engana com falsa segurança, mas haja com urgência e sinceridade, de acordo com os sussurros do Espírito que o conduzem à paz. Cada lágrima, embora carregada de pungente remorso, atua como um farol de alerta para aqueles que ainda vagam na incerteza da fé. A imagem da tristeza eterna deve impulsionar um anseio, incitando a agarrar a graça oferecida gratuitamente, a evitar o infortúnio de ponderar com lágrimas escorrendo sem controle, desejando a oportunidade que antes parecia eterna. Abrace com toda a seriedade o chamado para retornar a esse caminho reto e estreito, pois o dia se transforma em noite com uma rapidez inimaginável. Ao construir esta ponte do arrependimento à resolução, você agora tem o poder de mudar de rumo, de transformar sua narrativa da tristeza inevitável para um clímax jubiloso compartilhado com Cristo. A promessa entrelaçada neste discurso solene torna-se um guia, mudando a paisagem da tristeza irrevogável para a promessa da redenção. Preste atenção não apenas ao que está para trás, mas também à vibrante esperança entrelaçada ao que está por vir, impelindo um coração moldado por Cristo a cantar com coragem renovada e devoção inabalável. À medida que passamos das sombras do arrependimento para o brilhante amanhecer da redenção, a atmosfera muda de lamentação para uma de esperança e alegria incomparáveis. A tapeçaria do céu aguarda, tecida com promessas que brilham com possibilidades eternas. Você sente a mudança, o poder edificante da promessa de salvação de Deus. Ela está aqui, ao seu alcance, diligentemente preparada por um Criador amoroso que cria um reino além da imaginação humana. Um futuro para aqueles que se mantêm firmes na fé em Jesus Cristo. Visualize, se quiser, este grandioso futuro revelado nos sussurros de João 14:2, onde Jesus declara: Na casa de meu Pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vos teria dito: Vou preparar-vos lugar. Imagine um lugar, um lar celestial, construído com precisão divina e imbuído de uma paz eterna. Um refúgio onde histórias de sofrimento se transformam em canções de alegria. Cada mansão fala do amor pessoal de Deus, perfeitamente adaptada a cada alma, ressoando com o calor da afeição divina e o conforto eterno. Apocalipse 21:4 pinta o retrato supremo da redenção, declarando: Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque a antiga ordem já passou. Deixe que esta promessa penetre em seu espírito. Você consegue imaginar uma vida sem a tristeza, intocada pela morte abrupta. Nesta realidade celestial, as lágrimas são apenas uma vaga lembrança, substituída pela alegria da reunificação com entes queridos perdidos e uma comunhão eterna com o divino. Considere o peso dessas promessas. Elas não são palavras vãs. São verdades divinas oferecidas gratuitamente a todos os que escolhem crer. A mão da salvação se estende ao mundo, atraindo cada pessoa à misericórdia que somente a fé em Jesus Cristo pode proporcionar. É um convite, suave, porém profundo, que incita cada coração a abraçar a graça salvadora disponível até o momento final da vida.
Sua escolha, caro ouvinte, desempenha um papel crucial nesta narrativa de esperança. Não deixe a oportunidade passar, perdida na névoa das distrações terrenas. Cada respiração que você dá é uma graça divina, uma chance de abraçar a salvação que Cristo oferece. O caminho para a redenção não é pavimentado com ações inatingíveis, mas com um coração que busca sinceramente conhecer a Cristo e um espírito disposto a abraçar seu amor e seus mandamentos. Busque-o hoje, pois a fé é a chave que abre a porta para as mansões de glória prometidas pelo próprio Jesus. Este capítulo é um chamado claro, um apelo para dar ouvidos ao Evangelho antes que as areias do tempo se dissipem. Considere seu caminho, reflita sobre suas escolhas e desperte para a verdade de que a redenção está ao seu alcance. Aceite o presente da salvação agora, e você garantirá seu lugar na alegria eterna do abraço do Pai. Deixe que este momento transforme seu destino. Haja hoje, enquanto a esperança permanece uma porta aberta, e entre na gloriosa promessa preparada para aqueles que andam na luz de Deus.